um homem começou a construir um navio gigante em terra seca. Não havia mar por perto. Não havia chuva no céu. E enquanto ele levantava madeira por madeira, todos ao redor tinham certeza de uma coisa. Noé tinha perdido a cabeça. Mas havia um detalhe que ninguém conseguia enxergar. Se Noé estivesse certo, aquele navio estranho seria o único lugar seguro quando a água chegasse. A Bíblia conta que o mundo nos dias de Noé parecia seguir normalmente. Pessoas compravam, vendiam, comiam, construíam e faziam planos. Mas por baixo daquela rotina havia algo apodrecendo. A violência crescia. A maldade se espalhava. E o coração das pessoas estava cada vez mais distante de Deus. Então Noé recebeu uma ordem impossível: construir uma arca. Um navio enorme, grande o bastante para salvar sua família e animais de todos os tipos. Mas o céu ainda estava limpo. O chão ainda estava seco. E esse era o primeiro grande teste: obedecer antes de ver qualquer sinal. Noé poderia ter ignorado. Poderia ter esperado uma nuvem aparecer. Poderia ter escolhido não parecer louco diante de todos. Mas ele começou. Madeira por madeira, viga por viga, batida após batida. E quanto mais a arca crescia, mais as pessoas riam. Para elas, era absurdo. Um homem construindo um navio longe da água. Uma família inteira trabalhando em algo que ninguém entendia. Mas Noé continuou. E esse era o detalhe que tornava tudo mais estranho. Nenhuma gota havia caído. Mesmo assim, ele preparava a arca como se a tempestade já estivesse a caminho. Os dias passaram. A estrutura começou a ficar enorme. O casco se levantou. As paredes cresceram. A porta foi preparada. O que antes parecia apenas madeira no chão, agora dominava a paisagem. Mas ainda assim, quase ninguém acreditava. Até que algo aconteceu. Os animais começaram a chegar. De longe, surgiram pares caminhando em direção à arca. Grandes e pequenos, fortes e frágeis. Aves, leões, animais do campo, criaturas que Noé jamais conseguiria reunir sozinho. E pela primeira vez, algumas pessoas pararam de rir. Porque aquilo já não parecia apenas uma construção estranha. Parecia um aviso. Então o céu mudou. O vento ficou pesado. As nuvens se fecharam. Noé entrou na arca com sua família. Os animais entraram. E então veio o momento que ninguém conseguiu ignorar. A porta se fechou. Do lado de dentro havia medo, silêncio e espera. Do lado de fora, ainda havia pessoas tentando entender se aquilo era real. Então caiu a primeira gota. Depois outra. Depois muitas. No começo, talvez parecesse apenas chuva. Mas a água não parava. Caía do céu. Subia da terra. As ruas desapareceram. Os campos viraram rios. E o navio que todos chamavam de loucura começou a flutuar. A arca subiu sobre as águas. A madeira rangia. A chuva batia forte. As ondas empurravam a estrutura de um lado para o outro. Mas ela permanecia firme. Lá dentro, Noé não controlava a tempestade. Não controlava o mar. Não sabia quando tudo terminaria. Mas estava exatamente onde precisava estar. E esse é o ponto mais forte da história. Antes da chuva, a arca parecia inútil. Durante a chuva, ela se tornou salvação. Dias se passaram. A água cobriu tudo que antes parecia seguro. Montes, campos, caminhos, casas. O mundo antigo desapareceu debaixo das águas. Mas a arca continuou. Depois de muito tempo, a chuva parou. Só que a espera ainda não tinha acabado. A terra continuava coberta. A arca repousou sobre montanhas. Noé abriu uma pequena janela e soltou uma ave. Ela voou sobre as águas, procurando sinal de vida. No começo, nada. Mas depois veio a resposta. Uma folha verde, pequena, simples, mas suficiente para mostrar que a vida estava voltando. Então, chegou o dia em que a porta se abriu. Noé saiu. Sua família saiu. Os animais saíram. O mundo estava silencioso, lavado e novo. E no céu apareceu um arco de cores. Um sinal de promessa. A história de Noé não é apenas sobre um dilúvio. É sobre continuar construindo quando ninguém entende. É sobre obedecer antes do primeiro sinal. É sobre ser chamado de louco antes de ser chamado de sobrevivente. Porque às vezes, aquilo que parece exagero, parece perda de tempo. Parece sem sentido. É exatamente o que mantém você de pé quando a tempestade finalmente chega.